Olá, galerinha! Professora Amanda Dantas em mais uma leiturinha de história. Para começar, qual é o título da nossa história de hoje? Quem identifica essa informação? Isso aí, Picuim, o Pequeno Curumim. Texto original de Marco Antônio Ribeiro Pietrucci, ilustração Alessandra Tosi, editora Ateliê da Escrita, produção visual e adaptações Amanda Dantas. Vamos lá? Para conversar sobre... Hoje é para pensar mesmo, ok? Pensar a partir da capa do livro. Então, vocês vão olhar a capinha desse livro e vão pensar sobre essas 3 perguntinhas que eu vou dar para vocês conversarem e pensarem. Mas mais do que pensar, é imaginar o que vai acontecer. Coisa tão necessária hoje, imaginação, estimular a imaginação. Vamos lá? Qual é o tema da nossa leiturinha de hoje? O assunto, o tema. Qual é o tema? Olhando para a obra. Qual é o nome do nosso personagem principal? Observem aí, tá aí também essa informação. Mas essa vocês vão ter que criar totalmente. O que vocês acham que o índiozinho mais gosta de fazer? Deem uma pausa, pensem e vamos na sequência para a nossa história de hoje. Vocês já ouviram falar que quem conta um conto aumenta um, não é verdade? É bem assim que a nossa história também vai começar. Vamos lá? Olhem aí, este é Picuim, um índiozinho que adora pescar com seus coleguinhas da aldeia. E ele tem 2 irmãzinhas, Itushi, olha ela aí, e Nitushi. São as 2 irmãzinhas dele. Elas sempre vão com esse menino para a pescaria. É um momento de muita diversão, esse momento de pescar, né? Mas isto me fez lembrar uma musiquinha. Não sei se vocês lembraram também. Quem lembra dessa música? 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 num pequeno bote. Quem souber, canta! Vinham navegando pelo rio abaixo. Continuem aí que a gente vai continuar na leiturinha. Pois é, à noite a turminha se reúne. Além da pesca, eles adoram se reunir para escutar histórias, assim como vocês estão ouvindo agora. E quem é o contador, quem é o leitor, o imaginador, o criador de todas as histórias da tribo? É ele, o Pajé Kenkuro. Ele conta todas as histórias da tribo. Vocês querem ouvir a história que o pajé contou para eles, para a turminha? Vou lá. Vocês querem? Pois vamos lá. Antigamente, aqui na nossa tribo, as matas eram verdes, com muitas flores e animais de diversas espécies. Os passarinhos, olha eles aqui, cantavam. E os nossos rios, eles eram mais limpos e mais repletos de peixes que hoje. Entretanto, os homens brancos vieram e destruíram a mata. Mataram uns e prendeu outros tantos animais. E assim trouxe muitos outros problemas. A natureza aqui da nossa região era muito mais linda que hoje. Não tínhamos ruas, estradas, nenhuma dessas tecnologias de agora. Mas nós e os seres da natureza vivíamos em uma plenitude, em muita paz. Pois é, gente. Ao final da história, Picuim e seus amigos foram dormir. Ele está dormindo aqui, ó, na oca. A casa dos índios a gente chama de oca. Lá na tribo, né? Porque eles podem morar aqui também na cidade, na zona urbana. Mas lá, o menino foi dormir, assim como todos os outros coleguinhas que estavam lá ouvindo a história do pajé. Mas ele, mais do que todos, ficou muito intrigado com a contação daquela noite. Ele não parava de pensar. Depois de muito pensar, conseguiu dormir.
e sonhou. Ele sonhou que a sua tribo vivia livre, como os pássaros, inclusive ele. Voava e voava. Reinava a paz entre os índios e os brancos, entre os animais e a natureza, entre o homem e todo o ecossistema, pois não havia aquecimento global e nem desmatamento das matas. Tudo estava no mais completo equilíbrio, não só para os brancos, mas para todos, incluindo os índios e os animais. Mas foi então que ele acordou e viu que nem a natureza mais existia, nem a paz reinava mais entre as tribos, que não havia mais tanta união assim, e que tudo não passava de apenas um sonho. E aí, galerinha, o que é que vocês acharam da nossa leiturinha de hoje? Pois é, então falem lá nos comentários do nosso canal. Não esqueçam de compartilhar o link do vídeo com seus colegas. E quem não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam para receber outras e outras histórias para vocês pensarem. Boas histórias a gente tem mesmo é que divulgar, como no conto de Picuim, o pequeno curumim, que um dia sonhou com a paz entre os brancos e índios. Aos povos tão maltratados, na verdade esse povo tão maltratado ao longo de tantos séculos, na verdade 5 séculos. No texto de Pietrucci, vimos que a chegada violenta dos brancos europeus, a que ele se refere, são os europeus, principalmente falando daqueles portugueses que aqui no Brasil, chegaram. E os espanhóis, que em outros países da América também chegaram a estas novas terras, que hoje já não é mais nova assim, e não está mais como era antes. Muita coisa mudou para os então moradores das terras. Porque eles, quando os brancos chegaram aqui, os índios e toda a diversidade de animais, de árvores e plantas existentes na região já estavam. Então, a gente não pode dizer que foi chegada, conquista, mas simplesmente foi uma invasão. Porque se tinha moradores e estes foram expulsos, foi uma invasão. Todos eram livres e podiam desfrutar desta liberdade, vivendo integrados com a natureza. Hoje, pouco sobrou para os povos e etnias indígenas existentes, como podemos ver nesta charge. Olhem aí! De Latoufe, em que, veja o que sobrou para o índio, apenas esse quadradinho, que o branco ainda joga uma moedinha. Pois é. Hoje, dedicamos essa leiturinha a todos esses povos tão sofridos, Não somente os indígenas, mas os africanos, que foram, e tantos outros imigrantes que chegaram aqui e acabaram sendo explorados pelos conquistadores, pelos brancos conquistadores. Afinal da leiturinha, vimos que todo aquele desejo de paz, de liberdade desejado por Picuim, que pena, era só um sonho. Ou será que não? O futuro, gente, depende de nós. As eleições estão aí. A maioria das grandes mudanças sociais começam no voto. Pensem nisso e lutem, respeitem as diferenças, porque nossa cor, nossa língua, nossa comida, e eu e você, temos e viemos dessa mistura de diversos povos, principalmente de europeus, negros e indígenas. Estes, especificamente estes, os indígenas, embora tenham sido muito diminuídos e quase eliminados, destruídos, conseguiram chegar em mim, em você. Quem é você? Essa é a grande pergunta. Você tem um DNA indígena? Será? Falem com o papai e com a mamãe. Falem, inclusive, sobre essa importância do voto. Vamos votar em quem? Pensa um pouquinho, pelo menos vamos ver se tem algum político que pensa nessas minorias, Vamos pensar sobre isso, até porque vocês não votam ainda, mas os seus pais sim. Então vamos lá pensar sobre isso com eles. E respondam lá no comentário do nosso vídeo
Você tem um DNA indígena? Diga lá se você tem. Por fim, indicamos que vocês vejam a descrição do nosso vídeo. Há uma situação didática lá, deixada e preparada especificamente para ser adaptada e ampliar essa discussão sobre o nosso tema de hoje. E os beijinhos de hoje vão para quem comentou na nossa última historinha, ok? Beijos para Jean, para Janiele, para Isabela Rodrigues, para Mariana, Eunice, Fátima. Beijo para todas e todos. E quem quiser que eu fale o seu nome, comente lá nos comentários do nosso vídeo. E até mais, galerinha. Beijo, beijos e até a próxima leiturinha.